Olá, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Soares Marquesa e hoje quero falar a ti a respeito das características de uma igreja verdadeira. São 5 características. Existem várias outras que eu não irei mencionar e a Bíblia menciona, mas estas são as essenciais características de uma igreja verdadeira. Provavelmente tu frequentas uma igreja e em nossos dias de hoje notamos a existência de tantas igrejas. Hoje as igrejas são olhadas como caminhos para chegar aonde Deus está. Então existem vários caminhos e nos perguntamos, será que existe uma igreja verdadeira? E se existe, como achá-la? Gostaria então de poder ajudar o irmão a encontrar a verdadeira igreja de Jesus Cristo com estas 5 características. São as 5 características vitais e importantes. A primeira característica, sem muitas delongas, encontramos no livro de Amós, capítulo de número 3, versículo 7. Diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Como disseram no vídeo anterior, os profetas são representantes de Deus na terra. O Senhor, assim como nos tempos antigos, sempre chamava profetas. Então, na sua igreja, também não pode mudar este padrão de comunicação. Então, Deus chama profetas vivos para guiar a sua igreja. A sua igreja deve ser guiada por um homem chamado por Deus. E o seu chamado é de profeta. A segunda característica encontramos no livro de Mateus, capítulo 10, versículo de número 1. Diz o seguinte: e chamando os seus 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Então, esta é a segunda característica de uma igreja verdadeira: possuir os 12 apóstolos vivos. Qual é o papel dos apóstolos na igreja? Estes apóstolos, após receberem a palavra do profeta vivo, eles garantem que aquela palavra possa ser pregada a toda a nação da mesma forma que ela foi recebida pelo profeta. Os apóstolos são importantes. Assim como Jesus, sendo profeta para os judeus, ele achou necessário chamar 12 homens para que pudessem entrar nesse processo de pregar o evangelho. Então, a igreja verdadeira é aquela que possui os 12 apóstolos vivos. Vocês se lembram tão bem quando Judas morreu? Pedro, o apóstolo sênior, chamou Matias para ocupar o lugar do falecido Judas, porque ele sabia que Jesus os havia escolhido 12. Então, esta é a segunda característica de uma igreja verdadeira. Deve possuir os 12 apóstolos vivos. Tanto profetas como apóstolos, eles recebem o sacerdócio, o poder de Deus para agir e falar em nome dele. Ainda assim, como diz no capítulo 10, versículo 1 de Mateus: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curar toda a enfermidade e todo o mal. Os apóstolos também trabalham em coordenação com os 70 diários. São assim hoje conhecidos. São 70 homens chamados também por Jesus Cristo para integrar nestes pilares da igreja verdadeira. Então, a igreja de Jesus Cristo deve possuir estes pilares: um profeta vivo, 12 apóstolos vivos e 70 homens para trabalhar de mãos dadas com os apóstolos. A terceira característica, meus queridos, encontramos no livro de Mateus, capítulo de número 16, versículo 19. O mesmo texto é repetido em Mateus 18, 18, como um cumprimento desta. Aí diz o seguinte: e eu também te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus.
Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Mateus 18, 18. Meus queridos e minhas queridas, esta característica é de importância, é de vital importância. Esta característica, meus queridos, é essencial, que os líderes possuam as chaves do reino dos céus, para que tudo que eles forem oficiar em prol dos destinos terrenos e divinos da igreja possa ser reconhecido nos céus. Este poder é recebido por imposição de mãos, assim como Jesus impôs as mãos aos seus 12 discípulos e concedeu-lhes autoridade, deveres, privilégios inerentes a qualquer ofício. Também sabemos que estas chaves do reino dos céus também são de grande importância para o nosso selamento. Então, você que tinha perguntas a respeito do que significava essas chaves, aí você já sabe, faz parte das características vitais e importantes de uma igreja verdadeira. Esta terceira característica, meus amigos, é mais uma vez importantíssimo, que os líderes possuam estas chaves do reino dos céus. Não pode um líder vir a uma igreja, ser levantado, se levantar, sem que tenha estas chaves do reino dos céus. A quarta característica de uma igreja verdadeira encontramos em Mateus capítulo 24, verso 14. Diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O que isso quer dizer? O que essa escritura tem a ver com uma das características da verdadeira igreja? Meu querido, esta escritura testifica claramente que a igreja verdadeira deve enviar missionários. Deve enviar missionários a todas as nações, a todo mundo, pregando a palavra do Senhor, ensinando e batizando. Esta característica também é muito, mas muito importante. Através de missionários eu pude aprender a palavra. E assim como através de tantos missionários, vocês poderão aprender também da palavra de Deus. A quinta característica encontra-se em Mateus capítulo 16, versículo 18. Diz aí o seguinte: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus diz que através do sacerdócio iria edificar a sua igreja. Um sábio perguntou: e como seria chamada a igreja de Jesus? Pois ele continua dizendo: se uma igreja levar nome de um homem, então será a igreja daquele homem. Se uma igreja tem o nome de Moisés, então será a igreja de Moisés. Se uma igreja tem o nome de João, então será a igreja de João. E ele então, concluindo, diz: e como será a igreja de Jesus? É claro, a resposta é básica. A igreja de Jesus será chamada a igreja de Jesus Cristo. É como o nosso BI, ela tem que ter a nossa cara e os nossos dados. Se um BI tem a minha cara e os dados da minha esposa, este BI é falso. Assim como se uma igreja possui o nome de Pedro, João, mas o evangelho é de Jesus, esta igreja é falsa. Então, esta característica é muito notável. A igreja de Jesus deve ter o seu nome e o seu evangelho. Para terminar, eu gostaria de ler 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 28. Assim diz a palavra: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, repito, e a uns
pôs Deus na igreja? Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Depois, milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Então, Deus colocou na sua igreja estes pilares. É essencial que a sua igreja tenha apóstolos, profetas vivos, 12 apóstolos, profeta vivo, e que seja fundada através do sacerdócio, o poder e a autoridade que Deus concede aos homens para agirem em nome dele. Que se inscreva no canal, dê aí um gosto e partilhe esta mensagem para mais amigos e familiares. Dê também aí o seu contributo em relação a isso.